Isso aí, boa noite galera, boa noite Rafael. Boa noite. E aí, muito frio hoje, Rafael? Muito frio e muita chuva, né, também, né, cara? Meu Deus do céu. O Carioca tá gostando disso aí ou não? Agora eu já acho que eu já sou um Catarina, né? Porque daí já tô acostumado com frio e com calor, daí já fica tudo igual. Mas é tranquilo. Eu não gostando nem um pouco disso, mas tudo bem, né? São fases e tem que acontecer. Com certeza. Natureza que manda. Na verdade, Deus que manda e são os ciclos da natureza, né? Uhum. Bem, a gente começando esse programa de hoje, o podcast, né? Novo contratado. Aí, o contrato assinado garante 20 mil reais, né? Então, mas estamos aí, né? Quem sabe saindo bem, vai que surjam outras oportunidades futuras. Mas vai surgir, né? Vamos lá. Não é uma tarefa simples, mas estamos aí. Bem, gente, cada um tem os seus estilos, né, de fazer programas e tal, apresentar os conteúdos. Eu formulo normalmente algumas perguntas como base, mas mesmo pano na manga, como digamos assim, né? Uma carta na manga, já que tudo se desenvolve na conversa aqui, surgem outras dúvidas. Até que estou aqui com meu caderno e minha caneta aqui para porventura ir anotando algumas coisas. A primeira pergunta que eu vou te fazer, Rafael, é o seguinte: qual que é a diferença entre a guitarra, o baixo e o contrabaixo? Meu Deus do céu, cara, você quer que eu dê uma aula de música? É uma coisa que eu digo que eu não sei. Então, bom, a base de tudo, ela sempre vai ser assim. Ela vai ser da seguinte maneira: tem os instrumentos que são rítmicos e tem os instrumentos que são melódicos, para a gente deixar uma coisa mais simples, né? Os instrumentos que são melódicos, geralmente é o teclado, geralmente é o violão. Ele chega a ser um tanto quanto melódico, porque ele toca a melodia, certo? O contrabaixo, a batera, eles são mais rítmicos, né? Então eles batem, no entanto que o bater palma depende da bateria. Para você bater a palma certa na música, depende do tempo do compasso da batera. Entendeu? Então se a bateria ela tá fora do tempo, né, ela tá fora do compasso, você vai bater a palma de forma errada, né? Então daí é porque ele é rítmico, entendeu? A guitarra também faz a parte melódica também. Ela também trabalha na parte melódica, né, sem nenhum tipo de problema. Então a diferença dentre deles é o que eles fazem e para qual é a função deles, entendeu? No entanto que na música a gente diz que o baterista e o baixista eles são casados. Por quê? Porque a batera, o bumbo da bateria e o contrabaixo, eles têm que estar batendo e tocando no mesmo tempo, com o mesmo compasso, entendeu? Então assim, é tudo interligado, é tudo uma coisa, a música não é assim, é bandinha do Chaves, vou lá e vou pegar e não é assim, todas elas vai ter uma função específica e todas elas vão desempenhar um papel específico para que a música ou a melodia ou a harmonia ela possa ser executada de uma forma da forma correta. Perfeito. Isso depende muito da música, das canções que vão ser cantadas ali, uso dos instrumentos, ou não necessariamente? É que assim, cara, a música ela é arte, certo? Ela é uma arte. Então assim, a arte nada mais é do que a sua interpretação. Então, por exemplo, um dos maiores erros que um grupo de louvor ele pode fazer é querer tocar igual CD. O CD, tô um velho, né, que nem existe mais CD, mas a gravação original, certo? Então tem a gravação original e a maioria dos músicos chega na igreja e eles querem tocar igualzinho, eles querem fazer do mesmo jeito, da mesma maneira, só que isso, cara, é muito difícil. Por quê? Porque a música foi gravada em estúdio. O músico às vezes não é um músico, é um músico mais experiente, é um músico que tem formação musical, ele tem o instrumento correto para fazer aquilo dali, tem os pads, tem os efeitos, tem o tratamento de remasterização do som, quer dizer, é muita coisa, entendeu? Nós vamos pegar uma música cristã, tá? A música cristã, você vai cantar uma música, tá? Beleza. A música, a música vai se remeter a quê? É uma aclamação? É uma adoração? É um louvor? Porque adoração e louvor são duas coisas totalmente diferentes. Então, às vezes, as pessoas elas não sabem a diferença de louvor, de adoração, de aclamação, das diferenças de um louvor para o outro, né?
Geralmente as pessoas gostam muito dos louvores mais rápidos, os mais animados, mas até mesmo, cara, para a ministração dos louvores mais animados, você tem que saber como lidar com eles dentro de um culto, entendeu? As pessoas às vezes estão ali no momento de adoração, vamos supor, começa o culto, certo? Começou o culto com uma pessoa fazendo a abertura inicial. Ela fez a abertura inicial, ela fez uma leitura de um versículo bíblico, fez uma oração e vem para o louvor. Cara, dependendo como que estão as pessoas ali no culto, eu tenho que, ou se o pessoal está disperso, se o pessoal está meio assim avoado, cara, eu tenho que trazer para uma celebração. Porque daí a pessoa, o que acontece? Eles começam a se focar ali. Eles começam a fazer, opa, o louvor começou. Agora, se eu começo com uma adoração, né, eu querer criar uma atmosfera, vai ser muito difícil. Eu vou ter que investir num tempo de 30, 40 minutos para fazer tal coisa, entendeu? Então, assim, às vezes o que falta para um grupo de louvor, para um ministério de louvor, o que falta é ter uma empatia com aquilo que está acontecendo no culto, entendeu? Eu tenho que ver, não é por causa das pessoas em si, não, porque hoje tem um fulano especial de fora, então vamos regaçar tudo, vamos tocar aquelas que são top, fazer o negócio acontecer, né? Vamos fazer o chão tremer, como diz o toque no altar, né? Mas não é você ter empatia por aquilo no culto. E também, em principal, é você ter a sensibilidade do Espírito Santo, para que você não faça de uma forma mecânica e da forma que você acha que vai ser bom. Porque na maioria das vezes isso já aconteceu muito comigo, de chegar num culto e daí ficar assim, poxa, hoje chega ali e daí fala assim, poxa, hoje tá bom o culto, hoje a igreja tem bastante gente, então vamos tocar as músicas mais top que a gente sabe tocar, aquelas que, poxa, o pessoal canta junto e tal, não sei o que. É muito bom isso é muito, muito legal, mas só que às vezes não é isso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer que você às vezes cante alguma coisa que faça com que o povo, o coração do povo, ele se quebrante. Então, se você vai começar a fazer com uma celebração ou você vai começar com um hino mais avivado, você não vai conseguir tal coisa. Você vai conseguir dar uma despertada, mas você não vai conseguir fazer com que haja um quebrantamento. Então, isso você tem que ter a sensibilidade para que isso aconteça. Não é simplesmente só saber tocar ou cantar, mas você tem que ter essa sensibilidade através do Espírito Santo para que você possa construir um período de adoração, um período de louvor, a qual ele possa preparar o povo para ouvir a palavra. Como falar para uma pessoa que ela canta mal, ou seja, que ali ela não ali não é o ideal para ela, né? Tá bom. Tá. Falar para uma pessoa que ela não canta mal, que não é uma boa ideia ela, digamos, querer participar ali, querer estar junto, beleza, mas cantar não é o ideal para ela. Tipo, eu, por exemplo, eu cantava muito bem, maravilhoso, até eu me gravar, né, e ouvir de fato que penso, não, gente, coitado de quem for me ouvir cantando. Como dizer de uma maneira que lógico, depende de pessoa para pessoa, né, a maneira como vai receber, mas assim, que seja menos impactante possível. Não é assim você chegar diretamente na lata para a pessoa e falar assim, cara, você não serve, pode desistir do louvor porque essa não é tua praia. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma isso pode ser dito, né? O que é necessário ser feito é fazer com que a pessoa entenda, né, que se aquilo dali é verdadeiramente o chamado dela, se verdadeiramente aquilo dali é o dom que Deus deu para ela. Só que eu quero falar de uma coisa também que é bem interessante. Você sabia que tem pessoas que cantam e elas cantam muito bem e elas não tinham o dom e elas buscaram e correram atrás para ter o dom? Não sabia disso não. Verdade, você está falando com uma delas. Você está falando com uma delas. Será assim? Sim. Eu não sabia tocar, eu não sabia cantar e eu tive que aprender. Tem pessoas, não é que assim que você nasce sabendo, não é isso, mas você tem uma facilidade mais apurada, né? De repente você conhece pessoas assim que tocam 2, 3, 4 instrumentos, o cara toca acordeão, ele toca gaita, ele toca violão, ele toca bumbo da batera, tudo ao mesmo tempo, é um showman. Cara, esse cara tem o dom. Ele tem o dom da música, ele tem o dom do instrumentista, de tocar vários instrumentos. Ele pode tocar um individualmente, como pode tocar muitos outros. Mas tem aquele que ele não tem o dom, e ele vai estudar.
ele vai se aprimorar, ele vai buscar o conhecimento que ele precisa para fazer, né? Sem problema nenhum. Só que a diferença que tá, e é uma diferença muito notória, que aquele que tem o dom, ele é superado por aquele que não tem, na maioria das vezes. Por quê? Porque aquele que tem o dom, ele se acomoda. Ah, sim. E aquele que não tem, ele continua em constante estudo. Ele procura conhecimento, ele se atualiza, ele troca ideia, ele se envolve com músicos que são melhores do que ele, para que ele possa aprender, para que ele possa entender certas coisas. Então, assim, às vezes, a maioria das pessoas, quando elas chegam na igreja, é a primeira coisa que elas querem ser do louvor. Eu quero ser do louvor, então eu quero pregar. São as duas coisas que chamam mais a atenção das pessoas. Tem a multimídia, tem mesa de som, tem o diaconato, tem um monte de coisa para fazer. Tem consolidação, tem visita, cara, tem um monte de coisa. Mas a pessoa ela só olha pro louvor. Não é que louvor, porque Deus recebe o louvor sincero de um coração quebrantado e contrito. Porque Deus, ele procura por verdadeiros adoradores. Mas peraí, criança, peraí, criatura, Deus te chamou para cantar? Deus te chamou para pregar? Para que Deus te chamou? Ah, então o senhor está falando que eu não posso cantar? Pode. Por isso que tem as audições na igreja. Por isso que tem as audições. Por quê? Porque daí você vai escolher a música, vai chegar com um músico, vai sentar e vai cantar. Porque a música em si, cara, você sente a música. A música é algo vivo. Eu falo isso com o pessoal dá até risada. Mas a música é algo vivo. Você consegue sentir a música. É algo que você sente. Então, assim, se você tem algo a transmitir musicalmente falando, as pessoas vão perceber isso em você. Elas vão perceber isso na forma que você canta, elas vão perceber isso na forma que você toca, entendeu? No entanto, que se você tá brabo e vai fazer louvor, irmão, é só pancada. Não dá certo. Se você tá choroso, triste, melancólico com alguma coisa, você vai fazer o louvor, é só choro, entendeu? Se você tá alegre, tudo é festa. Entendeu? Maravilhas, como diz, né? 500 graus de puro, como é que é lá? Unção e poder, né? Só glória. Então o que acontece? É muito disso. Então, assim, para você chegar para uma pessoa e falar assim, cara, você não serve para cantar, você não serve para o ministério de louvor, eu acho que é uma coisa muito dura de se falar. Eu acho que você tem que incentivar, olha, você consegue cantar, você tem uma voz legal, mas precisa estudar. Precisa se aprimorar. Então, faz uma sugestão de uma aula de canto, conversa com a pessoa se a pessoa quer aprender um instrumento, porque daí o instrumento também, ela aprendendo o instrumento ajuda muito na musicalidade dela, né? A maioria das pessoas que querem cantar, elas não conhecem a voz delas, elas acham que a voz dela é uma voz certa para cantar, e na maioria das vezes ela não conhece. Né? Tinha pessoas que às vezes vinham cantar comigo que ela disse assim, Rafa, não coloca a minha voz no retorno porque eu odeio minha voz. Eu falei, então você desce. Então você está aqui fazendo o quê? Se você não gosta da sua voz, você tem que aprender a gostar da sua voz, você tem que conhecer a sua voz, né? Querendo ou não, a sua voz é teu instrumento, entendeu? Então você tem que conhecer. Então, assim, a forma mais certa de você chegar para a pessoa é incentivá-la a estudar, é incentivá-la a prosseguir, né? Agora você chegar e dar esse balde de água fria, jogar essa pasada de areia na cabeça da pessoa, eu já não aconselho, não. É algo meio muito cruel de se fazer. Imagino, realmente tem todo sentido isso, né? O que eu falo, o músico, existe um músico dentro da igreja para ele servir a igreja, né? Músico nenhum ele vai ser servido, nunca vai ser servido. Ele vai servir. Então eu trago isso no meu coração, né? Que o que o músico precisa é ter um coração mais servil, né? Eu tenho que estar servindo. Por exemplo, o pessoal que me ajuda, eu gosto muito de incentivar eles a aprender no mínimo 2 instrumentos. Então, se o cara é baixista, eu falo, cara, qual é o instrumento que você vai aprender? Porque assim, as pessoas às vezes tem suas necessidades, suas dificuldades, né? Às vezes a pessoa não pode vir, então se a pessoa sabe tocar outro instrumento, o louvor não é prejudicado, o andamento do culto não é prejudicado. Então eu incentivo muito as pessoas a aprender um instrumento, né? No mínimo 2, né? Então, assim, é algo que não é que é a forma certa, mas eu penso que nós temos que trabalhar com os músicos, e principalmente com os novos que chegam, a aprender a servir.
né? Aprender a servir. E é algo que hoje em dia o ser humano ele não tem mais se especializado e buscado nisso, né? Eu quero ver primeiro o meu lado, depois eu vejo o seu, né? E é diferente, né? A visão de reino é totalmente diferente. Ela visa que o outro e depois nós dois caminhamos junto, né? E quando a gente fala em relação a isso, eu lembro muito bem de Saul, né? Porque Samuel, ele era o quê? Ele era profeta e sacerdote. E Saul, ele era rei e profeta. Então, uma das maiores besteiras que Saul fez foi ele querer ser sacerdote, sendo que ele não era. E é por isso que vem aquela frase que muitos nós cristãos nós falamos, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Entendeu? Porque Samuel tinha pedido para ele não sacrificar. Não faça sacrifício até eu voltar. E o bonito foi lá botar a mão e sacrificar. E aquilo dali custou o quê? Custou o reinado dele. Custou o que Deus tinha para fazer através da vida dele. Então é a mesma coisa dentro do ministério, né? Se você vai exercer para o ministério, é crucial saber, foi Deus que te chamou para fazer isso? Isso está é essa vontade de Deus para a tua vida? Porque você vai poder aprender na permissão. Vai poder tocar numa célula, vai poder tocar em casa. E também tem uma outra coisa, Gustavo, que é muito interessante. Aquele que Deus chama, ele não precisa pedir oportunidade. Ela vem automaticamente. Não, Deus coloca você. Sabe? Não existe isso de, eu tenho que ir lá encher o saco do pastor porque eu tenho que cantar. Não, fica tranquilo. Vai estudando, vai se aprimorando, vai deixando o Espírito Santo te capacitar, vai deixando o seu coração ser mais ensinável para que você possa exercer aquilo que Deus tem para a tua vida. Entendeu? E isso não é só na música, isso é em todas as áreas ministeriais. Como que você enxerga essa relação da música dentro das igrejas como uma possível ascensão para a carreira profissional? E o que podemos dizer que fizeram eles não seguirem esse caminho de cantar músicas religiosas, por exemplo? Dentro disso são duas perguntas, né? Então veja qual que você acha mais adequado a responder de momento. Então, assim, a grande maioria deles é que eles querem um reconhecimento, certo? Só que, assim, a intenção deles, e de início, pode ser até boa. Mas só que daí o que acontece? É aquilo que a gente sempre fala no nosso meio aqui cristão. O centro é Cristo. E ele sempre vai ser. Tanto para quem canta, para quem toca, para quem prega, para quem evangeliza, para quem ensina, para quem qualquer atividade dentro da igreja. Né? Jesus, ele sempre vai ser o centro. A partir do momento que Jesus deixa de ser o centro, eu coloco eu como centro. Então daí eu vou ver o que eu quero, o que eu preciso, os meus objetivos, o que eu posso e consigo conquistar. A grande maioria deles, eles não conseguem permanecer no cristianismo porque eles não querem abrir mão do que eles conquistaram com a própria força, a fama. Entendeu? Eu sou famoso, eu não quero abrir mão da vida que eu tenho, às vezes uma vida de promiscuidade, às vezes uma vida dupla, às vezes uma vida de aparência, porque o cristão não é aparência, o cristão é evidência, tá? O cristão, ele não é aparência. O cristão, ele é evidência. Ele tem que evidenciar aquilo que Cristo fez na vida dele e que Cristo é na vida dele. Entendeu? Então, se eu vivo por aparência, eu não evidencio nada. São para mim simplesmente aparência. E você pode ter, a gente estava até falando, né, que teve alguns casos que as pessoas tiraram sua própria vida, né? Chegaram num momento a qual se desviaram, se afastaram tanto, fizeram seus objetivos, criaram suas expectativas e não foi aquilo tudo que era e acabaram tirando suas próprias vidas, né? E é isso que acaba acontecendo. É da pessoa ela querer reter a glória para ela, né? E é o maior perigo que tem, de você querer reter uma coisa que não é tua, porque a honra, a glória e o louvor são para Ele, porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas, né? Então tudo vai sempre passar por Ele, vem dele, passa por nós e volta para Ele, entendeu? E quando acontece isso, é que vem dele, para na gente
e a gente não devolve, a gente retém, e daí o negócio não vai, e daí a pessoa se perde, entendeu? Se perde. A música secular, é como a gente estava conversando aqui no bastidor, a música secular, ela é prejudicial para quem é cristão, certo? Ela é prejudicial para quem é cristão, por quê? Porque ela vai a música secular ela não é inspirada por Deus. A maioria das pessoas que compõem as canções, elas não estão sendo inspiradas pelo Espírito Santo. Como eu dei um exemplo, quando a gente estava conversando, eu dei um exemplo para você. A sexualização das crianças, elas estão vindo de onde? Elas estão vindo na música. Se você pegar as músicas que as crianças hoje ouvem, elas são praticamente as mesmas músicas que um adulto ouve. Exatamente. Entendeu? Não tem um filtro. Né? Os responsáveis também não estão fazendo esse filtro, né? Que deveriam. Não, exatamente. Infelizmente não estão fazendo. Então assim, a sexualização da criança está muito precoce. Por quê? Por causa disso. A criança não sabe. Uma criança ela não sabe quais são as vogais, mas ela sabe descer até o chão. Certo? O adolescente, entre 11, 12, 13 anos, o sonho dele de às vezes ser um jogador de futebol, de ter um objetivo, ele não tem mais, entendeu? O negócio dele agora é ver a namoradinha, quantos que ele consegue namorar, com quem que ele fica, entendeu? Então são coisas assim, não, você está falando uma coisa que é fora da realidade. Não é fora da realidade. Bem presente. É muito presente nos dias de hoje, entendeu? Infelizmente. É muito presente, e isso agora está escancarado, está totalmente escancarado. Então é uma situação a qual que nós estamos enfrentando, que é uma situação totalmente diferente. E por que a música? Porque aquilo que eu falei para você, a música está presente em tudo. Então, Rafa, você não ouve música secular? Eu ouço. Eu ouço quando eu vou no mercado, eu ouço quando eu estou em casa porque os vizinhos colocam o som alto, eu ouço porque tem na propaganda da TV, eu ouço porque tem nos filmes, eu ouço porque tem em todo lugar tem música. Todo lugar tem música. Entendeu? Porque o ser humano ele é regido por música, por som. Então o que acontece? Eu escuto. Não escuto por minha escolha, eu escuto por causa da escolha do outro. Direta, né? Até dentro do ônibus você escuta a música. Entendeu? Só que aquela música é inspirada por Deus? Não é. Então eu não quero. Por quê? Tem um relato de uma pessoa que ela chegou pro pastor e foi gravar. Esse pastor ele tem estúdio, e daí ele foi gravar. Foi lá, esse músico, esse cantor, esse músico foi gravar lá no estúdio desse pastor. E daí ele chegou lá e fez uma pergunta parecida com essa que você fez. Falou assim: pastor, é o seguinte, é pecado ouvir música secular? E daí o pastor falou assim: não, mas por que você está perguntando isso? Né? Se é pecado, se não é, o que está acontecendo? Ele falou: não, pastor, daqui eu fiz uma seleção de músicas que não falam nada, não tem sexo, não tem promiscuidade, não tem, fala do amor, é uma maravilha, fala do amor do homem para uma mulher, fala do amor que a pessoa sente, o sentimento que ela sente, mas nada assim de ódio, de apologia, alguma coisa, músicas tranquilas, positivas, boas. Músicas boas, né? Músicas, brinco, né? Aí esse pastor falou assim: tá, mas qual que é o problema? Se você está escutando, então o que você quer que eu fale? Ele falou: não, pastor, o que está acontecendo? Sabe o que acontece? É que eu voltei a escutar essas músicas e agora eu estou olhando para a mulher dos outros. Eu não consigo mais olhar para mim, eu só olho para os outros. E outra coisa, eu não consigo mais fazer meus devocionais. Daí aquele pastor parou, olhou para ele e falou: cara, então você já sabe o que acontece, o que está acontecendo. Você não tem que escutar essas músicas. Essa música está trazendo você de volta para a velha criatura. Tipo, aí vem no sentido do nem ter perguntado, já deu para perceber. Entendeu? Então é aquilo que o apóstolo Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entendeu? De repente, você passar entrar no mercado e escutar uma música secular, você passa pelo mercado e aquilo dali, você vai embora para casa tranquilo. Aquilo dali não te afetou. Mas tem pessoas que, se escutar
Olha a música do tempo do risca-faca, daí o pezinho começa. Essa música aí. Essa música aí era do tempo que eu ia pras boates. Olha, meu Deus do céu, hein? Que tempo bom. E o pezinho tá lá, e a mãozinha, e o corpinho. E daqui a pouco você vai ver, cara, aquilo dali já te trouxe a velha criatura de volta. E você, quando você vê, já voltou a ser aquilo que não era, que não deveria ser. Música secular, ela não é inspirada por Deus. É isso que eu tenho a falar. Ela não é inspirada por Deus. Se ela não é inspirada por Deus, se ela não aponta para Cristo, se ela não aponta para as Escrituras, e principalmente se ela não aponta para o ser humano se arrepender e se voltar para Deus, ela não é inspirada por Deus. Entendeu? Se é para alimentar o teu ego, se é para você se sentir mais corno, se sentir mais homem, se sentir uma mulher mais empoderada, se sentir de qualquer outra forma, cara, isso não é inspiração de Deus. Entendeu? Porque a maior inspiração que um cristão precisa ter é em Cristo. A música, ela tem um poder de influência muito grande. E o inimigo, ele sabe disso. E é por isso que ele utiliza a música como uma arma para conseguir tirar aqueles que fazem o trabalho dele, que são os músicos dentro da igreja. Entendeu? Eu conheço pessoas que são da música, que elas tocam na igreja e tocam fora da igreja. Elas tocam em barzinho, em boteco e em outros lugares. Se você perguntar para mim, mas você concorda com isso? A minha opinião é não. Eu penso assim, o músico que é separado para a igreja, o músico que ele toca na igreja, ele é separado. Eu creio que Deus chamou ele para fazer algo específico. Então, assim, se ele faz isso, ele não pode ser uma fonte que jorra água doce e água amarga. Então eu vejo um músico, por exemplo, eu toco na igreja, sou ministro de louvor, sou líder de louvor, dirigente de louvor, e um belo dia você me vê ali no Jerônimo, lá na estação, tocando no barzinho. Aí eu chego aqui, aleluia, glória a Deus, e Nebias Fire, né? E rajada de língua estranha. Cara, você vai olhar pra mim e falar assim, mas é um falso hipócrita, né? Foi no podcast, falou que é contra, que que músico cristão não deve ouvir música secular, que não deve cantar música secular, mas tá lá tocando seu Djavan, tá lá tocando Jorge Versilo, tá lá tocando Legião Urbana, mas é um baita de um hipócrita sem vergonha, como é que pode? Aí o que acontece? Você vai atribuir isso somente à minha pessoa? É lógico que não. Você vai atribuir isso a todos os músicos, e principalmente ele ainda é líder de louvor e ainda é pastor sem vergonha. Quer dizer, você vai atribuir a classe dos músicos e a classe dos pastores. Então quer dizer, cara, não tem como fazer agradar dois senhores. Ou agrada um e desagrada o outro, ou então não tem como jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Não tem conversa. O que acontece hoje, como você falou do meio gospel, é que as pessoas, elas querem fazer isso e elas querem viver a vida santa, né? Uma vida santa, de santificação, mas por trás, baixo dos panos, quer viver de outra forma, né? Eu acho que a grande maioria deles, cara, eles, me desculpem, mas eles vivem por causa do dinheiro e do que eles podem conquistar. Porque se for para abrir mão daquilo que eles têm e voltar para uma igrejinha local que só tem 5, 6 pessoas ali, e às vezes não tem nem caixa de som para fazer o louvor, não tem nenhum microfone decente para usar, eu duvido que eles renunciem por causa disso. Eles não vão renunciar. Eles não vão renunciar para vir ministrar o louvor numa capela missionária. Eles não vão renunciar para ir tocar numa Vila Guaíra. Entendeu? Por quê? Por que eles não renunciam? Porque eles não querem isso. Porque o foco deles não é Jesus. O foco deles são eles mesmos. É a vida na terra que eles podem ter. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos isso aí, cara, é aberto. Tá? A grande maioria dos casos que ministram na igreja, eles têm uma vida secular. Eles não vivem somente um ministério. Eles já venderam o ministério. Entendeu? Isso é notório. Lá. Aqui no Brasil ainda tentam mascarar e esconder. Mas em outros lugares isso aí já é escancarado.
né? Foi aquilo que eu falei com você. Aí as pessoas ficam procurando, mas o que então a gente precisa de uma cartilha, uma tabelinha para saber o que pode e o que não pode? Não, cara, o que está faltando é o Espírito Santo. É a presença de Deus na vida das pessoas. Porque o Espírito Santo é que vem convencer acerca do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu sei o que é bom. Se eu tenho o Espírito Santo, eu sei o que é de Deus. Se eu tenho o Espírito Santo, eu sei o que eu tenho e o que eu não posso ter. E é isso que é o perigo da música. E é isso que o inimigo, ele tem, o diabo, ele tem ofertado para as pessoas, para os músicos. Cara, você é muito bom, você não pode ficar aí. Cara, você não vai ter reconhecimento, aqui não vão te dar valor. Então, cara, vai pros botequinhos, vai pros bar, vai para programa de televisão. Nada contra para quem vai em programa de televisão, não tenho nada contra. Mas aí começa, cara, a se deixar contaminar. Manjares deste mundo, os manjares, entendeu? Acaba cedendo aos manjares. E daí, cara, a gente vai descobrindo o quê? Vai descobrindo escândalos, vai descobrindo coisas que estão por baixo do pano. Aí tem cara aí que tá no que canta, que tá no gospel, o cara já tá no 3º casamento, o cara já tem um filho com cada mulher, o cara já tá largou a mulher que começou no ministério com ele e casou com uma novinha, e cara, vai indo, o negócio vai degaindo, fora os outros que é pedófilo, fora os outros que começam a fazer um monte de coisa. Aí o que acontece? Já vamos fugir do assunto. Mas aí o que acontece? Você chega para uma pessoa homoafetiva, você chega para um drogado, você chega para um morador de rua e você prega o evangelho, né? Aí os caras vão falar assim, mas como? Você está falando de um Jesus, mas vocês não seguem? Já conversei com uma pessoa, né? Um homossexual, a gente já trocou uma ideia, conversei com ele, e ele falou assim, cara, mas vocês são hipócritas, porque a nós vocês condenam, mas aqueles que adulteram, enganam a esposa e largam filho, e é do meio de vocês, vocês não criticam, vocês abraçam e botam em cima de altar. É vista grossa. Né? Faz vista grossa. Entendeu? Então, assim, é isso que está faltando. O que falta hoje no nosso meio é largarmos de ser hipócritas e vivermos o verdadeiro evangelho. Cara, não sou perfeito. Estou buscando me santificar e me limpar. Com o sangue de Cristo. E com a presença do Espírito Santo. Mas isso só vai acontecer quando? Quando eu parar de brincar com a santidade de Deus. Entendeu? É quando eu parar de brincar com a santidade de Deus. Entendeu? Então, cara, é isso que hoje acontece com essas pessoas. Essas pessoas, elas não querem. Elas não querem. Elas não querem. Elas podem até cantar um louvorzinho. Elas podem até fazer obras sociais. Mas o coração delas não está em Cristo. O coração delas está naquilo que elas podem ganhar e lucrar, né? E graças a Deus, cara, graças a Deus, aqui no Brasil, na nossa nação, as coisas estão começando a mudar. As coisas não estão ficando mais embaixo do pano. As coisas estão saindo para fora. Tudo que não presta. Não estou falando de política, não estou falando de polarização, de maneira nenhuma. Não é esse meu papo. O meu papo é o seguinte, é reto. De quem é de Deus e quem não é. Quem serve e quem não serve. É isso que Deus está começando a fazer e vai começar a fazer. Sabe? Não se espante, meu querido, não se espante de pessoas que estão lá em cima, nas prateleiras de cima, e elas caírem. Não se preocupe. Não se preocupe, não fique escandalizado, não fique preocupado, porque é isso que Deus vai fazer. Deus vai começar a fazer uma separação daqueles que servem e daqueles que não servem, né? Então ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de voltar à essência, entendeu? Mas a partir do momento que a gente quer barganhar, servir a dois senhores, ficar em cima do muro, né, e querer água doce e água amarga ao mesmo tempo da mesma fonte, pode esquecer, cara. Deus, ele não trabalha dessa maneira. Deus, ele faz separação mesmo. Jesus, ele não quer, Jesus não é inclusão, Jesus é exclusividade. Ou você é dele ou você não é. Ou você está com ele ou você não está. Entendeu? Não tem o meio termo. Eu vou converter, o meu corpo é do Senhor, a minha vida é do Senhor, mas o meu pezinho, na hora que a música que eu gosto toca, a música lá do
Como é que é lá do Zezé de Camargo e Luciano toca, o meu pezinho não é convertido não, esse aí vai continuar do mesmo jeito. Entendeu? Não, cara, isso tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. E isso vai ter que mudar. Se nós não mudarmos, Deus vai mudar. Você não acha que, vamos supor, a pessoa que faz um sucesso e tal, as músicas que ela canta, ou se porventura essa pessoa compõe também, que ela escreve, não vai influenciar positivamente alguém? E isso, de certa forma, ela está sendo usada? Deus às vezes não pode estar levando a pessoa a fazer sucesso no Brasil inteiro, fazer shows, para atrair mais pessoas para ele? Tá, mas aí a pergunta que eu te devolvo com outra pergunta. Quem que inspirou? Foi Deus ou foi o homem? Aí é o íntimo dela. Ela pode dizer que foi Deus ou não. Não. O que vai valer é a vida dela. É a vida dela como está hoje. Nós estamos falando do meio cristão, certo? Sim. Tá, porque ímpio é ímpio, tá? Ponto final. Ímpio é ímpio. Vamos deixar bem claro. Ímpio é ímpio. Eu não tenho que me preocupar com o que o ímpio faz. O ímpio vai fazer impagem mesmo. Vai fazer coisa que não tem que fazer, certo? Agora aqueles que são da luz, eles são referência. É por isso que Jesus disse que vós sois a luz do mundo, certo? Por exemplo, você vai escutar uma música, tá? Um exemplo. Vai pegar a música lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Aline Barros, vou dar um exemplo de novo. Aline Barros, muito bem, Aline Barros. Tá, Aline Barros. Aí a Aline Barros vai lá, gravou Jeová Jiré, que a música é do Samuel Messias, não é nem dela, é dele, do autor, é Samuel Messias, o compositor dessa música. E o povo caiu matando, porque olha, como é que pode, né? Essa música não tem nada a ver, e piriri pororó, como é que pode gravar uma música dessa? Cara, aí o que você tem que fazer? Você tem que procurar o autor e pesquisar sobre o autor. Aí, ao invés de eu pesquisar sobre a Aline Barros, eu posso até pesquisar sobre ela, mas eu tenho que pesquisar por quem compôs. Samuel Messias. E que normalmente os compositores, as pessoas não sabem nem quem são, né? Exatamente. Elas são fãs. Exatamente. E associam apenas ao cantor, exatamente, né? Exatamente. Vamos lá para quem compôs. Tá. Fulano de tal. Beleza. Como é que tá a vida de fulano de tal? Primeiro casamento, segundo casamento, cuida dos filhos, tá na igreja, é atuante dentro do ministério, como a família. E daí? E vai fazendo pente fino. Vai fazendo pente fino. Entendeu? E isso a gente não faz. Porque a letra é bonita, porque a música é bonita, então vamos tocar na igreja. Porque a letra é bonita, porque a música é bonita, então vamos ministrar. Mas peraí, e aí, como é que faz? Aí você vai pesquisar do cara, daí eu ver que o cara é filho de pastor, pai pastor, mãe pastora, congrega igreja, mesmo vivendo no âmbito gospel, né? Nesse mundo gospel, mas o cara senta para ouvir palavra. O cara tem pai e mãe pastor, o cara é casado, tem filho, ministério. O cara pegou a música, destrinchou a música toda com todos os termos bíblicos, com todos os versículos bíblicos que ele utilizou. É aquilo que eu falo, cara, da referência. Querendo ou não, Gustavo, nós cristãos, nós somos referência. Nós temos que ser referência. E se nós não somos referência, se nós somos referência para a nossa igreja local, será que nós estamos sendo referência também para dentro da nossa casa, com a nossa família? Será que as pessoas elas estão vendo essa referência de cristianismo nas nossas vidas? Entendeu? Agora não estamos nem partindo para a música, nós estamos partindo como uma referência. Referência. Qual é a tua referência? Entendeu? Qual que é a tua referência espiritual? É Jesus? Tá ok. Mas a referência que nós seres humanos, o homem precisa, ele sempre vai precisar se espelhar em outro, comparar com outro. E quem que é? Quem que é a tua referência? Será que essa pessoa ela tem uma vida reta diante de Deus? Ou ela tenta ter uma vida reta dentro de Deus, com Deus? Ou ela tem uma vida totalmente torta? E às vezes nós estamos tendo uma pessoa que não tem referência nenhuma. E a gente acha que tem. E acha que tem. Por às vezes é a preguiça de querer conhecer a pessoa. Entendeu? Não estou falando que você vai fuçar a vida da pessoa, vai pedir um dossiê da pessoa. Não, mas você saber o básico. Se o cara é cristão, se o cara processa a tua fé, se o cara é temente a Deus, se o cara tem um coração ensinável, se o cara é doutrinado,
né? Dentro da palavra de Deus. Cara, é isso que é o princípio. E uma das maiores lutas que nós, líderes de louvores, nós temos na igreja, é de conseguir ensinar isso para as pessoas. Cara, não é qualquer música que canta dentro da igreja. Não é qualquer música. Tem uma igreja aí, tem uns caras aí que estão cantando Titãs dentro da igreja, irmão. Tem até um certo dias aí, um cara que é o pai dele construiu a igreja, o cara está cantando Phil Collins no culto, irmão. E aí, eu sempre lembro dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, eles morreram dentro do tabernáculo por quê? Por quê? Desobedeceram. Não, porque eles trouxeram fogo estranho. Eles fizeram fogo estranho. Mas o fogo estranho que eles produziram não foi com o que estava dentro, é com o que estava fora. Eles trouxeram algo de fora para fazer o fogo. E é por isso que eles morreram. Porque a instrução de Deus não era eles fazerem com coisas de fora. Já estava dentro do tabernáculo aquilo que eles precisavam fazer. Entendeu? Não era necessário. Não era necessário. Um complemento, digamos assim. E exatamente. E é isso que às vezes, na maioria das vezes, nós erramos. Porque a gente quer trazer algo de fora que não é inspirado por Deus, que Deus não mandou trazer, e a gente coloca. Que eu estava falando com você no bastidor, tem igreja que ela não utiliza mais os músicos da igreja. Ela contrata músico de fora para fazer. E esses músicos são ímpios. Esses músicos têm vida dupla. Esses músicos fazem apologia às outras coisas. Tem músico que é a favor de aborto. Tem músico que é a favor da legalização das drogas. Tem músico que é a favor do casamento homoafetivo. E aí, cara? E aí? Aí você quer que a igreja ela rompa, ela cresça, as pessoas se arrependam dos seus pecados? Não vai. Não vai. Não vai ter arrependimento. Não vai ter quebrantamento. Por quê? Porque a maioria das vezes, as pessoas que estão fazendo as coisas, elas estão com a vida desregrada. Cara, mas não tem ninguém perfeito, não existe ninguém perfeito. Concordo plenamente em gênero, número e grau. Mas ninguém é digno. Ninguém é. Ninguém é. Por que você está fazendo então? Não sei. Porque um digno eu não sou. Porque Deus chamou. E a hora que ele não quiser mais, ele vai falar assim, ó, acabou, tchau. E tchau. Não vou chorar, não vou criticar, não vou brigar, não vou espernear. Acabou. Entendeu? Então, às vezes, na maioria das vezes, cara, tudo isso, o que gera e o que falta é uma vida com Deus, é uma vida de oração, é uma vida espiritual e, principalmente, renunciar. Renunciar. Porque aparece, cara, já apareceu proposta para mim, cara, vamos gravar um CD, você tem uma voz muito boa, você tem isso, você tem aquilo. Não foi para isso que Deus me chamou. Eu vou pagar tudo. Eu falei, eu não quero. Olha, porque não vai ter oportunidade. Aqui, cara, aqui na igreja. Aqui na igreja. Chegou um pastor para mim e falou assim, eu pago quanto for preciso para você gravar um CD, para você sair por aí fazendo. Não quero, pastor. Rafa, você tem tudo, tá tudo certo, pastor, eu não quero. Não foi Deus que me chamou para isso. Aí eu falo para você, todos esses que cantam aí, eles tiveram as mesmas oportunidades. Mas daí cabe. Qual que é o objetivo? Que está no coração da pessoa. Louvar a Deus ou ser louvado? Ter milhões e milhões de seguidores? Entendeu? Trocar tudo isso? Eu lembro do David Keelan. David Keelan é uma coisa muito interessante. O sonho dele era ser piloto de avião. Não sei se você já ouviu isso, mas o sonho do David Keelan era ser piloto de avião. Eu não sei nem quem é. Pra ver, né? Como é que tá? O que vocês estão ouvindo o quê? O que vocês estão ouvindo, né? Jeová, corre na playlist desse povo, Jeová. For necessário, queima até o celular. Lembra daquele mesmo? Eu vou orar para Deus queimar teu celular. Né? Então, assim, ele tinha um sonho de ser piloto de caça, de avião.
E ele lutava, cara. Deus chamava ele pro ministério, Deus chamava e Deus levantava pessoas para falar e tal. E ele, não, eu quero ser piloto. E até um dia que ele foi fazer a prova de piloto e ele estava dentro da cabine do avião e daí Deus falou com ele, o Espírito Santo falou com ele. E falou assim: você acha que você vai voar em lugares mais altos dentro dessa cabine? O que eu tenho para você vai te levar a lugares muito mais altos. Então você vai escolher hoje se você quer ficar dentro dessa cabine ou você vai comigo para os lugares onde eu quero te levar. Daí ele disse que ali ele entendeu que onde Deus queria levar não era dentro da cabine de um avião, mas aonde Deus queria levar. E cara, levou o cara. O cara foi para tudo quanto é lado, ministrou canções maravilhosas, Deus deu composições para ele. Hoje ele está servindo a igreja local dele, está servindo ele, a esposa, os filhos, tudo. Cabe a nós, cara, a escolha. Músico, pregador, evangelista, o que for, cabe a nós fazer uma escolha. Ou eu faço em prol do reino de Deus, ou então eu faço em prol do meu próprio reino. Só que o reino de Deus ele vai durar para sempre. O meu reino ele vai ruir, vai virar pó e não vai valer nada. Entendeu? Vai sucumbir, né? Vai sucumbir, como os outros. Alexandre o Grande, Napoleão, né? Todos os outros que passaram por aí, conquistadores. Aonde que estão? Onde estão seus nomes? Só na história. Só na história. Entendeu? E nem muita gente sabe disso. Nem conhece. Entendeu? Então vai de cada um das suas escolhas. De qual forma a mais você acha que as músicas ela podem impactar a vida de uma pessoa? Primeiramente, eu quero ver de você positivamente. De qual forma que a música ela impacta, né? Na vida das pessoas, no seu cotidiano. Primeiramente, precisa saber, você está falando de que tipo de música? Deixa ser critério. Não. Deixa ser critério. Aqui na minha lista eu coloquei músicas. Não, música, mas você está falando de quê? De música cristã ou de música secular? O que você está falando? Vamos ver, pela tua concepção, se for colocar secular... Não, secular não tem nada para trazer, meu querido. Secular não vai te aproximar de Deus, não vai te edificar, pode esquecer. Então, colocando então nesse sentido, as músicas de cristã, no caso gospel. Tá, a música cristã... Então, de forma positiva e negativa, então, que elas venham pesar na vida das pessoas. A forma positiva da música cristã ela ser eficaz na vida de um cristão é quando ela é cristocêntrica, certo? É quando ela traz você próximo a Deus, e quando ela te traz a vontade de Deus. Por que a música é utilizada dentro da igreja? Ela é utilizada dentro da igreja porque ela é a palavra cantada. Certo? Tem muitas pessoas que vão chegar aí, não sei se vai ter hater, não sei o que vai ter. A música é utilizada para dar mais dinheiro para a igreja. A música é um instrumento feito para ludibriar povo. Cara, tem gente que utiliza para isso. É a forma negativa. Tá? Tem pessoas que vão pegar músicas que vão começar a mexer com sentimento, melodias que são mais melancólicas, para fazer as pessoas chorarem, para fazer as pessoas trabalhar com os sentimentos. Como eu falei para você, a música ela trabalha no emocional das pessoas, certo? Trabalha. Se você tá triste, escuta uma música alegre, você vai ficar mais alegre. Se você tá com raiva, com ódio, com ressentimento, e você escuta uma melodia mais calma, você vai automaticamente se acalmar, certo? Isso é a visão do mundo. Tá? A visão da igreja, a visão cristã, a visão de Deus que eu interpreto, que eu entendo, é que a música é a forma de você expressar sua adoração a Deus. Tá? A música é uma forma de expressão de adoração, certo? Então ela vai fazer o quê? Você, através da música, você vai expressar quem Deus é, o que Ele faz e quem Ele é. Certo? Através da música. Então a forma positiva da música cristã é ser cristocêntrica, trazer você ao arrependimento, juntamente, porque se é cristocêntrica tem a palavra. Se tem a palavra, ela vai gerar isso em você, certo? Saber que você não é o centro do mundo, que nada gira em torno do teu umbigo, certo? E principalmente de tudo, que você expresse a sua adoração com a música,
Você pode expressar sua adoração com a música, você pode expressar sua adoração com uma oração, você pode expressar sua adoração com um posicionamento, com uma atitude, entendeu? Mas, falando da música, você vai gerar uma expressão de adoração, tá? Essa é a forma positiva. Qual que é a forma negativa? É quando ela não é cristocêntrica. Só que também tem uma coisa para acrescentar. Quando que é hino e quando que é canção? Tá? Boa. Música, né? Quando que é hino e quando que é canção? Hino é quando tem contexto bíblico, quando ela tem baseamento bíblico. Por exemplo, harpa cristã é hino. Hinos. Por quê? Porque são feitos mediante a embasamento bíblico. Entendeu? Elas são embasadas biblicamente. Quando é canção, elas podem até ter embasamento bíblico, mas elas são mescladas. Então, é canção. Então, o que acontece? As músicas do Fernandinho são canções, não são hinos. A música algumas músicas da Gabriela Rocha são canções. As músicas dessa gentada aí da Parede Preta são canções. Entendeu? Acho que esse que você citou agora, da Parede Preta, acho que vem trazendo uma fama enorme, um sucesso. Mas não sei, acho que isso é de cada um. Eu acho que qualquer música, aí trazendo qualquer música, de igreja ou não, pra mim, passou de 3 minutos, cara. Pra quem faz, ele tem que ter esse entendimento. Ele, peraí, eu vou fazer de uma forma simplória. Eu não tive tempo de ensaiar, eu não estudei a música, então vamos tacar o chip na galera. Não, esse todo sentido, mundo vai saber e tal. Esse sentido aí não rola. Esse sentido aí é preguiçoso e não é louvor e nem adoração. Agora, se você faz isso de uma forma com entendimento, como está em Romanos 12, um culto racional. Opa, peraí, eu não tive tempo de ensaiar, mas também o worship hoje não rola. Mas eu posso tentar fazer uma coisa mais simples, mais tranquila, a qual todo mundo esteja de acordo, a qual o grupo já ensaiou e nós vamos ministrar o louvor, entendeu? Porque o ministrar louvor, Gustavo, também não é uma apresentação, não é uma performance. Ministrar o louvor é aquilo que você buscou de Deus durante a sua semana, aquilo que você se alimentou, e você vai chegar no domingo, na quarta-feira, no dia que for para ministrar o louvor, e você vai ministrar aquilo que você recebeu de Deus. Entendeu? Não tem como eu ministrar o louvor, fiquei na Netflix a semana inteira assistindo dorama. E daí eu chego no domingo e vou ministrar o quê? Coraçãozinho? Não tem como, né, cara? Então, assim, é esse tipo de coisa que tem que haver um pouco mais de compromisso, entendeu? E um dos motivos que o músico foge da igreja é porque ele não quer ter compromisso, entendeu? Ele quer vir tocar, mas ele não quer sentar para ouvir palavra. Ele quer vir tocar na escala, mas ele não quer um compromisso mais profundo com Deus. E daí ele vive naquela coisa rasa e superficial. Isso é errado? Cara, cada um tem suas escolhas. Mas se Deus quer que ele faça uma coisa maior, que ele voe maior, que ele vá mais longe, cara, ele mesmo está impedindo o que Deus tem para a vida dele. Vai ficar naquilo dali. Um músico de escala, entendeu? Um músico quebra galho. Um músico que sempre vai ser assim. Faltou fulano, vem ele. E eu acho que o reino de Deus não é isso. Eu acho que a vontade de Deus não é essa, que você seja um macaco gordo para quebrar galho. Eu acho que o que Deus quer é que você tenha o seu lugar, que você tenha a tua função e que você exerça o ministério que Ele te deu de forma completa e de forma certa. Perfeito. Então, respondi o negativo é quando não é cristocêntrica, tá? Quando não é cristocêntrica, é a forma negativa. Perfeito. Você como é que citou, não lembro agora se foi nessa resposta, em outra, tal, mas toda oração pode ser uma música? Se sim ou não, como? Como que você vê nesse sentido? Tá.
A oração, se a oração pode ser uma música... Isso, lógico, né? Nem toda oração, né? Mas as orações... Se você for fazer uma oração assim, Senhor, pega aquele traficante que pegou os meus filhos, mata eles, esfola ele, faz... Não, isso aí já não dá pra virar uma música, né? Não dá pra virar uma canção. Não dá pra virar uma canção, tá? Não dá pra virar uma canção. Mas eu vejo assim, que ela pode se tornar uma música? Pode. Somente pro seu devocional. Você pode chegar na tua casa, você que toca um instrumento, você pode chegar na tua casa, sentar no seu sofazinho, pegar seu violão e você começar a dedilhar ali e começar a cantar. Uma canção espontânea, alguma coisa. Aquilo dali é você com Deus. Os salmos são assim, né? Podemos dizer. O livro de Salmos, ele é um livro de cânticos. Entendeu? Então quando você pega o Salmo, você não vai falar assim, Salmo capítulo 1, versículo 2. Versículo 3. Não. Você vai falar Salmo número 1, verso de número tal. Entendeu? Porque ele é um livro de cânticos. No entanto, que tem muitas pessoas que pegam o Salmo para pregar, né? Nada contra. Mas o Salmo não é um livro específico só para a pregação. Ele é um livro específico para a adoração. Mas a oração cantada, ela pode se tornar uma canção, mas ela deve ser devocional primeiro. Certo? Porque vamos supor, é uma coisa íntima que você de repente está falando com Deus e você vai colocar aquilo dali em público. Por exemplo, a menina lá de Marajó, ela colocou algo íntimo, algo que é dela lá da cidade dela. Ela fez errado? Não, de maneira nenhuma. Mas tem que se entender qual foi o objetivo. Entendeu? Que é um perigo de ser mal interpretado. Pode ser interpretado como algo político, pode ser interpretado como algo contra um sistema religioso, pode ser interpretado como um desabafo, pode ser interpretado de várias maneiras. Tem que ter esse cuidado. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Muito cuidado. Perfeito. Mas eu quero agradecer aqui Deus pela oportunidade, né, que deu esse direcionamento, essa oportunidade para mim. No caso, colocou, né, meu nome na tua cabeça, na tuas ideias, me chamou, agradeço aí, Rafael. Não tinha como eu fazer eu sozinho, né? Então pergunta, daí eu corro por lá e vem pra cá, não tem como, né? Agradeço a quem acompanhou aí todo esse tempo, ou acompanhou desde o início até agora, ou foi acompanhando partes por partes. Agradeço aí, que Deus abençoe a todos e que todos os desafios, os perrengues sejam devidamente superados. Em nome de Jesus. Isso vai existir, né? É isso aí. Valeu.